That's right! Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar hoje aí mais um bate-papo aqui no nosso canal. Vou receber uma pessoa muito especial, que é a Carol Weber. E a gente vai conversar sobre, como é que ela opera, né? Eu sei que ela gosta muito de utilizar fundamentos, combinar com análise técnica. Eu tenho certeza absoluta que todos aí poderemos tirar valiosos insights aí com a Carol. Mas antes, você não vai esquecer de dar like, se inscrever no canal, clicar no sininho, copiar o link e mandar para alguém. Ou, se não conseguir fazer tudo isso, escolha uma dessas coisas e o faça, ajude o canal a crescer e que a gente continue trazendo gente bacana aqui para a gente bater papo. Beleza? Bora receber a Carol. Carol. Tudo bem? Oi, Vlad, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Prazer enorme, né? Conterrâneo de terra aqui, o Vlad, com quem eu aprendi muito, com quem eu gosto muito de acompanhar e sempre recomendo. Então, o Vlad é uma referência aí de várias áreas do mercado financeiro, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pô, querida, obrigado pelas palavras, né? Que aquece meu coração nesse momento. Mas, Carol, onde é que você tá? O que você tá fazendo? Hoje você tá em alguma empresa de análise? Tá operando por conta? Como é que tá? O que a Carol hoje faz? Então, tá bem. Eu sou analista técnica de certificação. Meu chão sempre foi olhar muito mais análise técnica, mas eu sempre olhei muito estrutura de carteira. Uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar, que é entender além da visão do trade, né? Muita gente tem aquela dualidade clássica que o mercado adora alimentar, né? Ou o trade ou investimento, que não faz o menor sentido. Então, Zero sentido. eu gosto muito dessa minha percepção de ser analista técnico, sempre choca as pessoas, né? Como assim? Falar de carteira, um analista técnico? Eu sim, mas é óbvio, porque o mercado vende fácil a ideia da divisão, né? Então, eu trabalho como analista no Dica de Hoje, que é uma casa de análise, e trabalho como consultora CVM de forma independente, fazendo estruturação de carteira individual. Então, são duas coisas, assim, completamente que parecem antagônicas, né? Trabalhar no trade, trabalhar com carteira, mas que no fim a gente sabe que, juntando aí no mesmo bolo, é tudo parte do mercado financeiro. Então, eu trabalho nessas duas frentes hoje. Exatamente. É bem interessante isso que você colocou, né? Porque logo se linka quando alguém fala que, analista CNPI, né? Analista técnico, e, o cara é day trader, e gráfico de 5 minutos do índice do dólar. Qual que é a tua relação com day trade? Você já flertou com esse universo ou nunca te interessou? Então, assim, nunca diga nunca, né? Não fui sempre assim, aquela pessoa que tinha regularidade no day trade, que faz day trade com regularidade, porque eu acho meio um porre um pouco ficar tanto tempo de tela assim. Eu sou uma pessoa que naturalmente sou acelerada, então aquela coisa meio monótona do day trade me incomoda um pouco, aquela questão de ter que esperar acontecer, né? Por incrível que pareça, para mim, tolerar um dia de variação é melhor do que um minuto ali, parece uma coisa, sabe, que fica preso. Entendo. Faço às vezes, né, naquela coisa regular, não tenho assim, acordei hoje, vou fazer day trade, também não é aquela mágica assim de, vou sentar aqui e fazer um day trade, também não é assim, né, mas eu não tenho uma certa regularidade, nunca foi uma coisa que me atraiu muito, porque eu acho mais doideira ali, a gente briga com o mercado inteiro ali, em questão de minutos, não era muito meu perfil, mas às vezes acontece, assim. Call de day trade é o tipo da coisa que, nossa, essa eu digo nunca, não farei, sim, assim, não tenho o menor saco para trabalhar com aquela coisa de recomendações, e eu acho que muito da pessoa física nem devia chegar perto do day trade tão cedo, né? Eu acho que é um pouco tóxico em termos de estruturar a carteira, pensando assim, no lado bem consultora, né? Quando a gente monta a carteira, a grande maioria das pessoas está já com carteiras que não deveria ter, que dirá incluir ainda alguma questão de trade mais de curtíssimo prazo, como é o day trade, né, na atuação. Então, não é uma coisa que eu super recomendo, eu acho válido, tem muita técnica, eu acho que tem gente muito boa fazendo isso, que consegue orientar bem, formar boas pessoas, mas nunca foi meu chão, assim, nunca fiquei tão confortável assim com a atuação de day trade. Legal, acho que é interessante a gente pontuar isso que você colocou, né? Que as pessoas novatas acabam se interessando por algo, tão complexo, Tão complexo. Exato, olha que coisa curiosa, eu fui aprender esses dias, não sei se tu sabe disso, eu não sabia, aprendi semana passada. Nos Estados Unidos, para você fazer day trade em ações, você pode fazer 4 day trades por mês. Você faz 1, faz 2, 3, quarto. No quinto day trade, você tem que ter mais de $25 mil na carteira.
Se você não tem 25 mil dólares, você não pode fazer day trade. O sistema bloqueia. É uma regra da SEC deles lá, que é a CVM deles, né? Olha que coisa interessante. Por quê? Porque em 2008 teve um caminhão de gente que quebrou alavancado, sobrou para as corretoras, a corretora que pagou a conta, e obviamente que botaram uma pressão lá para criar essa regra, né? Poxa, eu já falei isso nas redes sociais, super polêmico, né? Mas coloquei, poxa, eu acho que pessoa física deveria ser proibida de operar day trade, pelo menos antes de garantir que ela tem alguma experiência no mercado, né? Poxa, pensa comigo, para o cara investir num título de renda fixa, num CRI, sei lá, com um ativo específico, o cara tem que ser investidor qualificado, né? O cara tem que provar. Porra, cara, renda fixa. E day trade? Um day trade põe lá R$200 e opera 10 índices futuro. Cara, é maluquice, sabe? Não faz sentido. Ou seja, as pessoas não deveriam ser incentivadas a fazer day trade, especialmente em índice futuro. Né? Não, e é bem isso que tu colocou, assim, a questão do financeiro, né? Dá para ver que não é uma coisa saudável quando a corretora te permite com R$200 trabalhar uma coisa extremamente alavancada, volumosa em termos de negociação financeira. Dá para notar de largada assim que, poxa, se fosse tão barbada assim, todo mundo tava fazendo e ninguém tava nem falando sobre isso, tava rico lá sentado sozinho num canto, né? Então dá para ver que tem muita atratividade. Eu digo que assim, ó, quando a oferta é muito boa, no mínimo tu tem que desconfiar. A forma como o mercado estruturou o day trade, tanto com margem baixa, quanto com 500 salas de call gratuita, parece muito fácil, né? Então, dá uma certa desconfiança. Então, eu digo que, às vezes, a gente falar de carteira, estruturação de portfólio, acaba sendo chato, porque não tem resultado do dia para a noite, né? Não tem nada de glamuroso em só comprar ativos e trabalhar a alocação. Não tem glamour nenhum, é um saco, inclusive, né? A gente vê lá, passa um mês, às vezes me perguntam, quando que eu tenho que revisar a minha carteira? Olha, trimestralmente, semestralmente, não tem assim. É chato, não é para ser divertido. E o day trade virou um tema que, nossa, que legal, né? Então, super, como se fosse a solução de qualquer carteira. É muito bom, muito válido. Eu conheço gente que realmente faz grana com day trade, né? Mas não é isso que as pessoas idealizaram. E, infelizmente, a atratividade chama atenção, né? Quem não quer crescer a carteira rápido, né? Exato. É apelativo. Exato. E agora, antes da gente falar de carteira, é só interessante colocar, né? Que, pô, a gente tá agora em 2023, muita gente que começou e veio pro mercado veio quando? Veio ali no meio da pandemia, né? No meio de 2020, que é onde estava todo mundo em casa, houve uma enxurrada de propaganda, influencers, de day trade, finanças, aquela coisa. E, cara, não sei se tu percebeu, mas eu percebi muita gente caindo na real. Né? Pô, passou um ano, não, pô, é um ano, tô começando agora, né? Pô, passou 2 anos e nada, pô, agora o cara vai pro terceiro ano, tá todo mundo começou naquele momento ali que comprou o sonho, né? Pô, peraí, foi fazer as contas, né, de todo esse período e viu que, cara, se ele tivesse comprado vendido Volva 11, exatamente, tava mais feliz. Exatamente. Então, essa é uma coisa bem interessante. Mas, Carol, vamos lá. Carteira, o que você gosta de fazer? Você segue alguma coisa no sentido de Markowitz da vida? Se é alocação de ativos? Óbvio que não precisa detalhar, mas a linha geral, assim, o que você costuma olhar para escolher os ativos, enfim? Eu gosto muito, assim, do que tem de preceito da teoria de Markowitz. Eu acho que ela trouxe um embasamento que nos ajuda muito a guiar a relação risco-retorno entre classes. Eu acho que acaba sendo um racional que ajuda, mas eu sempre digo que, assim, ninguém na santa realidade ficaria redistribuindo o estilo Markowitz, né? A forma como a teoria faz. Ela é realmente bem teórica, bem bonita no livro, mas na vida real teria um custo financeiro alto, imposto alto e operacionalmente não seria viável. Mas eu acho que muito do conceito a gente consegue aplicar, né? Então, pensar que uma classe vai compensar a outra no sentido de risco, que a gente vai fazer o equilíbrio de classes, que a gente vai buscar ativos que parecem não tão atrativos, mas que eles ajudam, principalmente de contenção de volatilidade, que é uma coisa que o investidor super negligencia, né? Que eu digo que, assim, na hora da alta vai todo mundo feliz, mas na hora da queda não é todo mundo que vai conseguir seguir fazendo aquela coisa chata de investir periodicamente, né? Então, se o investidor olhasse para a questão de risco, seria melhor. Então, eu gosto muito de ter essa percepção, de tentar entender, não negligenciar risco, que eu acho que é a única coisa que a gente é capaz de medir numa carteira, né? É o que eu consigo, de fato, intervir. O quanto vai valorizar cada lugar eu não sei. Mas também eu sempre gosto de ter a noção
no tamanho de cada portfólio, né? Eu acho que um grande erro do investidor é querer ter um pouco de tudo começando carteira. Dificilmente ele vai conseguir fazer um bom balanceamento, né? Então eu gosto da ideia de também ter consideração do tamanho de patrimônio, olhar para o prazo de acumulação, pensar que perfil aquela carteira quer ter, né? O pessoal gosta de dividir, uma carteira de crescimento e dividendo. Outra bobagem, né? Uma carteira de dividendo nada mais é do que reinvestir proventos. E em fase de acumulação, quem não quer crescer? Né? Então, eu sempre digo que não tem essa de eu quero crescer, eu quero receber. A gente pode dividir uma fase de acumulação, fase de usufruto. Então, eu gosto muito, assim, dessa relação de risco, mas pensar essas questões que são muito mais percepção e momento de vida de mercado do que propriamente o cálculo de um balanceamento, né? Então, eu digo que feijão com arroz às vezes funciona. O investidor está na dúvida em como vai balancear, faz o clássico, né? Dividido aquele quarto que tem, que vai funcionar, se não consegue muito adaptar a ciclo de mercado. Particularmente gosto de trabalhar com ciclos, eu acho que para a percepção da maioria dos investidores, a gente diminuir a alocação em certos pontos, trabalhando essa percepção de mercado. Não é uma coisa tão trivial, né? Para o investidor, pessoa física, conseguir entender esse ciclo, mas eu acho que é importante, sim, né? Principalmente contendo ali o que a gente consegue respeitar de variabilidade. Acho que interessante duas coisas que você colocou, né? Acho que a primeira delas é a questão do risco, né? De fato, as pessoas subestimam o risco, né? O cara só percebe o quanto o risco que ele tá correndo é relevante depois que já se foi o boi com as cordas, né? Acho que uma grande lição que ficou para a maioria das pessoas foi o quê? Final de 2019, começo de 2020, era o auge da moda de, 100% renda variável, né? Aí, obviamente, a galera que não sabia nada, vou seguir os caras grandes que estão tudo 100% de renda variável. Só que daí veio a crise, veio aquela queda toda, cara, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Uma queda de 50% na minha carteira. Aí o que acontece? Ele está exposto demais em renda variável, ele fica com medo quando ele acha que o mundo vai acabar, e o mundo acaba quando? No fundo, né? Sim. O cara, só lá que o mundo acaba, né? O mundo nunca acaba no topo, né? E aí ele vai lá e se desfaz da carteira, ou aquele momento que ele deveria alocar, não, agora eu vou colocar lá na poupança o dinheiro, porque agora não é momento de correr risco. Não, cara, agora que é o fim do mundo, que você deveria ser mais agressivo. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto, né? O pessoal subestima o risco. Então, minimizar o risco para quando o mercado vier para baixo e você não sentir tanto e não se apavorar tanto e não ser dominado pela tua cabeça, né? Porque não adianta, a gente acaba tomando decisão emocional. Né? Então, se a gente conseguir tornar muda, né, a voz emocional ali da nossa mente, ou o menor volume possível, melhor. E o outro ponto que você colocou foi do risco e foi dos ciclos, né? Eu considero absolutamente importante e interessante a gente acompanhar ciclo, né? Eu gosto bastante também desse tema, mas eu percebo que o cara sozinho em casa, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai entrar no ciclo, mas ele vai vender no fundo e vai comprar no topo, né? Acho que isso é interessante colocar. Mas uma coisa, você pode falar, desculpa. Não, isso que tu comentou da questão da pessoa não olhar essa questão do momento de mercado é um pouco da percepção atrasada, né? Que nem assim, lá no final, auge da pandemia, tava todo mundo assim, compra bolsa. E aí o pessoal entendeu o extremo oposto, que era só para ter bolsa. E aí chegou um momento de mercado que as pessoas começavam até a rir da renda fixa, do tipo, nossa, quem que vai ter CDI a 2%? Mas, cara, assim, daí vem juntando a questão de ciclo, né? Poxa, se a gente está com uma Selic a 2%, a gente não é a Suíça. Então, o mínimo que tu tem que começar a fazer é aumentar a exposição justamente nisso que agora parece uma porcaria, porque ali na frente é o que vai ajudar na troca. E é que nem tu disse, o investidor pessoa física que está iniciando a carteira ou que não tem tempo de mercado, não vai perceber isso. Vai perceber quando? Quando a bolsa já caiu tudo que tinha que cair e a Selic chegou nos seus 13,75. Então, meio do ano passado, era um Deus nos acuda. Eu via direto em grupo, assim, o pessoal falando, nossa, eu devia ter comprado CDI, agora já não dá mais, porque a bolsa já caiu. E aí é justamente o momento que talvez ele comece a reaportar em bolsa, que começou a cair, aquela Selic que não rendeu nada lá. Então, ele está sempre um passo atrás. Então, é muito complexo. Acho que dominar ciclo é uma coisa que não é fácil nem para o investidor profissional. A gente erra muito, a gente atrasa às vezes. Eu, particularmente, prefiro, às vezes, pecar por atraso, né? Então, até teve um bom tempo que eu falei muito, pessoal, olha, eu não fico segura em ter pré-fixados tão cedo. E isso veio lá desde que estava 8% a Selic e foi indo. Então, às vezes, eu prefiro, vamos enxergar algum cenário para começar a pôr, vou aceitar uma taxa pior, mas prefiro ir atrasada.
né? Mas o problema é que às vezes o investidor que não está atento a tudo isso, que é super complexo, fica tentando achar o momento, né? Então, quando eu falo de alocação, para a maioria das pessoas, eu digo, monta um feijão e arroz e vai. Não precisa ficar pensando também em adaptar o tempo inteiro a ciclo, porque a tendência é fazer errado. É querer também modificar a estrutura da carteira num momento ruim de mercado. Então, não é tão simples assim. Que eu falo sempre, né? Investir é para ser simples, mas não é essa facilidade toda que o pessoal vende do tipo, só comprar e carregar por longo prazo. Né? A gente cansou já de ver gente que fica nessa, passa 2, 3 anos e aí vê que a carteira não andou em nada e que poderia ter feito muito mais básico em termos de alocação e escolha de ativos também, né? A gente vai comparar com a carteira da avó, que deixou lá num CDIzinho lá e bombou a carteira da velha. A brincadeira do ano passado, ele comprou Maré Turbo, né? Tivesse comprado um carro, Maré. ia dar mais certo. Exatamente. Meu Deus, esse dia eu fui ver preço de carro usado, eu fiquei assim, ó. Surreal. Jesus Christ, eu não sabia que tava tudo isso. Meu Deus, eu fui ver assim, por acaso, vou fuçar aqui. Mentira, fui ver o preço do meu carro, né, na FIP, que é o meu carro 2020. Vou ver aqui, vou ver o carro que eu tinha antes, né? Aí fui ver, meu Deus do céu, assim, tá quase no preço lá de 2012, 13. Fiquei assim, meu Deus, eu não imaginava, né? Isso. Que loucura. Mas enfim, voltando para nossa linha aqui. Carol, para montar a carteira, você olha macro? Como é que o que tá no teu componente ali para decidir que classe ou não faz parte da tua carteira? Enfim, só uma visão geral. Tá, e quando eu penso assim, para investidor individual, eu sempre pergunto assim, o que tu entende de acompanhamento de mercado? Porque eu acho que a pior coisa que alguém pode fazer e que tá assim, outra coisa, né? A pessoa vê tanta informação que ela quer ter tudo na carteira. Aí eu ouvi que tem que ter urânio, tem que ter ouro, tem que ter Bitcoin, tem que, sabe? Tem que ter coisa que eu digo assim, o que tu entende, né? Por que tu não vamos botar quadro, relógio, tênis? É ativo, né? Então eu sempre passa o primeiro filtro. O que tu consegue minimamente entender de mercado para a gente começar daí? Né? Então, acho que é um aspecto que para o investidor é importante, porque eu digo, tu vai seguir acompanhando a carteira, tu vai seguir aportando, então tu tem que ter a mínima noção ali do que está fazendo. Mas quando eu vou compor classe, eu considero muito a questão do tamanho de patrimônio, então eu entendo que aquele investidor que tem começou com 5, 10 mil reais, não adianta botar muita coisa lá dentro, porque também não vai balancear. Então, começa no feijão e arroz, bota ali uma boa porção de renda fixa, uma boa porção de ações e a gente vai trabalhando o equilíbrio dali. Né? Legal. Sempre gosto de considerar muito tempo que a pessoa já investe, quanto ela entende também em relação à distribuição, né? Porque eu sempre faço a seguinte pergunta: numa queda de mercado, quanto que tu aceita perder? Isso para mim responde muito mais do que qualquer suitability. Porque no suitability todo mundo é arrojado, né? Se lá acertar nada, eu nem faço aquela lista lá porque não serve nada. Aí quando a pessoa me diz assim, eu aceito 50% de queda, tá, então vamos botar em número. 1 milhão, tu ia passar a ter 500 mil. O que tu ia sentir se um dia tu dorme com 1 milhão e no outro dia tu acorda com 500 mil? Ninguém aguenta. Ninguém. Não aguenta. E aí, assim, eu sempre jogo lá para 1 milhão. Tem vezes que eu já usei até a analogia do 10 milhões. Porque daí, quanto maior o número e mais dividido, melhor, né? Porque de 10 mil para 5 mil, ali as pessoas ficam, 5 mil mês que vem, talvez eu reponha, dependendo do tamanho de financeiro. Então, isso para mim diz muito, que daí eu uso o conceito e explico para a pessoa de um drawdown normal de bolsa. Né? Pensa, picos de Covid, veio o que aí? Veio 45% na cabeça, veio 30%. Será que aguenta tanto? Então, vamos começar a equilibrar um pouco melhor. Né? Então, eu parto desta sequência. Então, muitas vezes, acaba que já para ali, ações e renda fixa, numa proporção muito maior renda fixa. E eu digo para a pessoa, olha, passa um tempo com essa carteira. Vive com ela, sente o mercado, pega uma crise aí, passa por uma eleição, passa por um Wesley Day, por um Covid, e aí vamos sentir o que tu tolerou daqui. Ou ainda, não precisa muito no Brasil, né? Uma semana cair aí uns 6%, então passa uma semana, vê como é que tu te sente e a gente vai aumentando. Mas não vamos sair botando tudo quanto é classe na carteira. De forma geral, eu pego muita carteira que já tem tudo dentro. E aí é o pior, né? Porque daí você tem que começar a dilapidar a carteira. Tem que começar, isso aqui a gente vai tirar, e não é fácil tirar no prejuízo. Né? Então, às vezes, fica lá uma carteira meio congelada e a pessoa passa a fazer um plano de aporte a partir dali. Né? Eu acho que todos esses são fatores que entram na conta.
que na hora que o pessoal diz na internet, é só aportar para longo prazo, não entra nessa matemática, né? Da gente pensar em todas essas coisas. Então, eu digo que às vezes só para eu conhecer a vida da pessoa, para eu ter uma mínima noção, vai aí uns 2 encontros para eu ter uma ideia do que já viveu na vida, o que de fato tolera, porque carteira é uma coisa difícil da gente adaptar, né? Por mais que a gente entenda, assim, que a alocação é aquela feijão com arroz, né? 25 renda fixa, 25 ações, 25 caixa e uma porção setor imobiliário de alguma forma, funciona. Mas a questão psicológica de uma gerência de carteira vai muito além do que ali a rentabilidade que é capaz do mercado te dar, né? O dia a dia ali na hora de entrar na corretora e apertar o botão é outra coisa. Ah, perfeito. Acho que 2 coisas interessantes, né? Primeiro, que eu achei bem interessante o fato que você pessoaliza, né, a confecção do portfólio, né? Ou seja, para cada pessoa a visão é uma, né? Ou seja, o cenário macro é esse, juro, não sei o que, tá bom, às vezes para aquele cara aqui, ele não vai comprar aquela ideia ou não vai suportar aquela ideia. Então, realmente, faz muito mais sentido tu sentar com ele e ver o que ele suporta e o que ele não suporta, né? Bem interessante. E outra coisa legal que você falou, né? O que o cara aguenta, o que tira o sono dele, né? Inclusive, isso se chama sleeping points, né? Tem naquele livro lá do Burton Malk, que é o amarelinho lá, que é o Random Walk Down Wall Street. Tem em português, eu passei aleatório em Wall Street, acho que é essa a tradução. E é o sleeping point, ou seja, é o ponto que te tira o sono, né? Então você tem que ver a caixa de renda variável, né? Pô, se isso aqui desvalorizar, o que tira meu sono? Pô, cara, e 50%, me desculpa, o cara não aguenta. Não aguenta, né? Então vai ter que diminuir a posição para que esse 50% não te machuque tanto, né? Isso é bem válido aí de ser colocado. E eu acho que essa questão macro que tu colocou, né, muito também tem, assim, vieses que o próprio investidor vai colocar na sua própria carteira, né? Então, eu tive consultoria no final do ano de, meu Deus, esse fulano tal ganhar, eu tenho que mandar tudo para o exterior. Daí eu digo, o exterior tá só caindo. Tu aguenta ver tua carteira só caindo se o fulano aqui virar presidente? Não, mas eu tenho que proteger. Tá, então tu vai deixar no Brasil, mas daí tu tá inseguro com o cara que ganhar. O que tu quer fazer? Então, tem muito, assim, do que a pessoa, às vezes, idealiza que pode ser uma carteira e a vida real, né? Então, assim, não aguento ver cair no exterior, mas não quero deixar aqui porque tenho receio. Não dá. Então, vai ter que achar ali algum ponto que é o que te faz dormir de noite, né? Exato. E muito investidor tem a ideia, assim, de, tipo, se vendeu muito o sonho de que para uma carteira ter uma rentabilidade legal, o cara tem que estar na full bolsa, né? Que não sei que conta que o pessoal faz. Ainda mais assim, no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, país do rentista feliz, assim, não precisa tomar muito risco para ter uma rentabilidade legal. Aí o pessoal comprou essa ideia e o que eu pego de carteira, mais de 70% só Bolsa Brasil, puro ativo de crescimento, sem nenhum equilíbrio. Porque eu digo, dá para ter uma Amer na carteira, a questão é quanto, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, cara. Se o cara tem 5% da carteira, tá bom, desvalorizou 90%. É 4% da carteira total. Sim. Beleza, não vai morrer, entendeu? Tá tudo e aí certo. Tá lá com um bom CDI na carteira, mais que 100% de CDI, pronto, já no mês já deu uma boa compensada ali, nem sentiu abate, gera prejuízo lá. Então, é uma questão de proporção, mas eu pego as carteiras, assim, aí tu vai lá ver, cheia dos ativinhos da moda 2020. Né? Cash 3, que mais? Só as maravilhas. Só que caiu 70%, Carol, caiu 70%. Olha, me desculpa, mas não importa o fundamento que tinha, nenhum ativo que cai 70%, tá normal aquilo ali, né? Ou tu comprou o pico de euforia, ou tu nunca mais olhou a empresa e ela foi pro saco, assim. Então, tem também uma questão de proporção a ser trabalhada que todo mundo negligencia. Assim, eu falo muito sobre alocação, sobre a distribuição, cuidado da proporção, e aí o pessoal fica, isso é muito difícil. Porque investir é difícil, assim. Exato, poxa. Não é assim, só comprar. A proporção é o que faz diferença. Então, eu sempre conto a novelinha que eu tive IRB na carteira. E eu carreguei ela um tempo, porque eu tive ela há muito tempo, ela pegou toda aquela alta absurda da empresa, e depois tomei um para trás também. No frigir dos ovos, eu saí com algum lucro até. Todo o histórico que tinha. Sim. Mas não carreguei até R$1, né? Chegou uma hora lá que eu olhei e não, isso aqui não justifica, não importa o que eu acho da empresa. Não tem, se o mercado todo está pagando isso aqui, tem alguma lógica. Daí vem um pouco da minha análise técnica, né? Porque o mercado está ali descontando alguma coisa que não tô vendo, e tem que aceitar que não tô vendo. A própria Americanas, poxa, abre o histórico da empresa, não é esse ano que ela caiu, né? Não foi agora que ela caiu. Então tem alguma coisa ali que um desconfiômetro tem que vir.
né? Então, e muito da percepção do investidor, às vezes, é ficar bitolado numa janela de observação curta, né? Exato. E não olhar, principalmente assim, pessoal, eu acho que também estudar fundamento é olhar lá só indicador e comprar, assim, que nem análise técnica, olha o cruzamento da média e compra quando cruzar a média. Eu digo que é meio que similar, assim, o cara olha lá só indicador e compra, o cara cruza a média, compra. Então, é um pouquinho mais complexo que isso, mas eu acho que é chato, né? Eu digo que meu perfil no Instagram vai crescer muito lentamente, se crescer assim, porque eu não vou vender a ideia de que é tão fácil. Não é. Se eu quisesse ser marqueteira, que lá tava com 1 milhão já. Mas não dá, né? É mais fácil vender o sonho, infelizmente. Perfeito. Nossa, nisso a gente é muito alinhado mesmo. Não tem, Muito né? legal. O que eu ia te perguntar agora? Dos fundamentos ali, você falou dos indicadores. O que você gosta de ter empresas, né? Que tem dois caminhos, né? Tem a galera que gosta de olhar empresa, né? Fazer o tal do stock picking, né? De estudar a companhia, ver número, aquela coisa, entender o negócio da empresa, né? E outro lado, não, eu só vou me expor aqui à classe de ativos, vou comprar um ETF que espelha ali o índice e azar, entendeu? E tá tudo certo. Né? Ou lá nos Estados Unidos, vou comprar o SPY lá, né? Enfim, SPY, para o pessoal pesquisar depois. Qual que é a tua visão? Obviamente, você está falando de papéis, eu sei que você gosta dos papéis, mas o que você tem a ponderar em relação a esses dois caminhos aí? Legal. Eu, para ETF, eu gosto muito também, apesar de na minha carteira fazer stock picking, eu tendo às vezes a montar muita carteira baseada em ETF, principalmente para exterior, para investidor que, eu quero ter exposição internacional. Cara, tu não vai acompanhar nem direito as daqui, que dirá acompanhar mais o mercado americano. Ainda mais Não 10 dá. mil papéis, né? E Não balanço em dá, não inglês, dá. o cara não vai, Não jargões vai. específicos, né? Não Para a vai. grande maioria, né? Daí eu até sempre digo o exemplo. A minha própria carteira, eu sigo uma carteira recomendada de stock picking com alguém especializado que faz stock picking no mercado exterior, que nem olha para o mercado local. Porque, assim, é humanamente impossível a gente cobrir o mercado todo, né? Não sei quem vendeu o sonho de que é fácil escolher todos os ativos da carteira. Não é. Eu não me dou esse trabalho. Parte da minha carteira vai via ETF, vai via recomendação, vai via fundos de investimento também, porque não dá, eu não tenho vontade também de passar a minha vida inteira só cuidando da minha carteira, né? Exato. Tem mais coisas. Mas na hora de montar a carteira, eu vou muito. E isso também é o individualizado, né? Para quem vai fazer stock picking, vai ser chato, vai ter que ler relatório, vai ter que acompanhar desempenho da empresa, tem que entender risco, tem que entender preço máximo a se pagar por um negócio. Porque eu sempre digo assim, tudo é questão de preço, né? Nem toda empresa, não existe bom ou mal, não é essa binaridade que o mercado gosta. Existe preço a se pagar, né? Que nem se alguém chega aqui pela minha casa e me oferece, sei lá, cara, 10 reais pela tua casa. Não, né? Não vendo. Agora, vem cá e oferece 10 milhões pela minha casa, leva, né? Não importa o que eu acho da minha casa. E é assim que vale para os ativos também. Então, é tudo uma questão de preço e quanto tu vai acompanhar. Então, quando a pessoa me diz, não, cara, eu quero escolher meus ativos, saiba que vai ser chato. Não existe assim, eu vou comprar e acompanhar. Não, é chato. Acompanhar a empresa, entender o risco dela, entender daí um pouco do macro, né? Que eu digo que é muito mais saudável delegar para alguém e acompanhar. A gente simplesmente fazer o stock picking puro sozinho não é viável. Eu não faço, grande parte dos analistas também, eu acho que não faz, né? Poucos montam full sua carteira, mas seguem até a observação de outros, até porque é saudável diferentes racionais. Né? A gente não tá ali tudo transparente. Agora, quanto mais sai treta de mercado aí, mais a gente vê que não tá tudo ali. Então, a gente tem que olhar outras visões de mercado. Então, quando eu penso assim, em montagem de uma carteira, a primeira coisa que eu considero, quanto tu tá disposto a perder de tempo acompanhando a tua carteira? Porque para mim a resposta inicial é essa, né? Tô disposto bastante. Então dá para a gente fazer um stock picking legal, escolher algumas boas empresas, que também não precisa ser uma coisa super agressiva, dá para ser uma coisa mais do feijão com arroz. Não precisa ter assim só ativo de crescimento super arrojado. Quer acompanhar mais ou menos? Talvez monte uma carteira de bons fundos, mas equilibra também com algumas mais protegidas, porque o fundo também não está ileso. Pega históricos de boas gestoras. Quero seguir passivamente, vamos de ETF, não vamos queimar muito neurônio com isso, não. Então, acho que vai muito o perfil do investidor. Na carteira que a gente recomenda, inclusive, é cada analista para a sua área. Não tem como um cobrir tudo. Então, é cada um na sua área para falar aquilo que é a sua propriedade de acompanhamento do mercado. Isso é muito interessante, né? Poxa, às vezes o pessoal tem a impressão de que, tu tá no mercado financeiro, você tem que dominar tudo.
tudo. Sim. Eu não sei e não gosto de ler fluxo, né? Day trade, Uhum. aquela maluquice lá, não Sim. gosto. Eu não sei ler fundamento, balanço, acho um saco, não gosto. Né? Tem 500 coisas que eu não gosto, não opero juro, não opero dólar, sabe? Não faço, sei lá, 500 mil coisas que eu não faço. Né? E o cara não precisa fazer tudo. Né? Exato. Poxa, delegue algumas coisas. A minha carteira, eu trabalho com ETF, por exemplo. Eu não gosto de ir buscar papel, não, cara. A carteira é ETF, tanto aqui como lá fora. É ETF, desbalanceou, compra quando cai, subiu um pouquinho, realizo, e é isso aí. Entendeu? Super tranquilo. Eu sou mais agressivo no trade. É swing trade, long and short e opções. Parece muita coisa, mas não é. São 3 coisas que eu acompanho, sabe? Sim. E quem está nos assistindo deveria pensar assim também. Ah. Eu já falei isso, poxa, dentro de uma gestora, os caras têm lá o economista que só acompanha petróleo, só acompanha papel, celulose, só acompanha sei lá o quê, né? Empresa de análise, mesma coisa, vai ter os analistas que acompanham X setor, X empresas, né? O setor financeiro não é o mesmo cara que acompanha varejo, ou agora talvez sim, né? Porque poxa, tem treta rolando entre os 2 setores, né? Pô, sei lá, com papel e celulose, são setores completamente diferentes, né? Então, o cara ter essa noção, esse autoconhecimento, né? É óbvio que só vai vir com o tempo, né? E agora o pessoal está começando a cair na real, né? Outra coisa que o pessoal está caindo na real, né? Do excesso de informação que a gente tem, né? Que o cara vai ter que nichar, né? Vai ter que focar, pô, encontrou alguém que ele gosta, pô, segue essa pessoa, né? Tenta extrair o máximo dela, né? E não fica aquela coisa, aquela sensação de que você tá sempre perdido, sempre atrasado, né? Que é o FOMO, né? Pô, tô falando de opções, tem que aprender opções. Tô falando de day trade, tem que aprender day trade. Ah, price action. Fundamento. Não sei o que, tá lá. E aí fica sempre pipocando pra lá e pra cá e o cara nunca concentra em nada e fica lá uma coleção de cursos online que o cara não assistiu, né? Exato. Mas enfim. Acho que esse entendimento de que gerir a própria carteira e atuar no mercado financeiro é uma coisa tão complexa que para a grande maioria das pessoas parece uma coisa só, né? O mercado. Mas o mercado é uma coisa muito grande, muito grande. Então, assim, a gente conseguir delegar a parte da carteira, e é claro que isso envolve custo, acho que ninguém trabalha de graça, eu acho que essa é uma das grandes objeções do mercado. E não ser um tabu também falar disso. Exato, né? Eu acho que assim, virou tabu pagar por alguma coisa como se todo mundo tivesse que oferecer tudo de graça. Mas eu sempre digo que tanto tu fazer, tu tá delegando o teu patrimônio para alguém, ou tu fazer por conta própria, significa que as tuas horas trabalhadas estão sendo gastas naquilo ali. Então, hoje eu enxergo tudo em hora que eu gastei, que eu não fiquei com meu filho, que eu não fiz alguma coisa que eu queria. Então, é tudo assim, olha, quantas horas da minha vida eu gastei trabalhando para investir mal? Então, eu sempre ponho isso na conta agora. Perfeito. Quanto vai custar isso lá na frente? Né? Eu fui lá, trabalhei, peguei aquela grana e botei de qualquer jeito. É qualquer jeito que vai sair no resultado. Então, é mais barato eu pensar em delegar uma parte. Vai me custar, eu vou ter que pagar alguém para isso? Vou. Só que lá na frente vai me custar menos. Né? E aí também, não adianta pipocar entre pessoas. Pega uma estratégia e vai, né? Não que exista uma bússola perfeita no mercado, mas pega o que tu sinta confiança numa área específica e estuda lá. Eu, quando recomendo alguém para uma área de estudo, eu sempre recomendo, pega aqui, vai aqui e não pipoca. Vai, concentra. Porque é muito mais fácil, assim, tu pegar, ver o que é conteúdo gratuito de alguém, ver se tu identifica com aquele perfil daquela pessoa, com a forma como ela explica, e segue. Né? Não existe método perfeito, existe método que consegue fazer. Né? Então, o feito é melhor que o perfeitinho ali. Então, vai conseguir fazer uma forma, então pega lá e segue. Né? Muito bom. Carol, vamos compartilhar a tela? Você tá com o teu Profit aberto aí? Não sei se você usa o Profit. Uso. Tá. Vamos falar um pouquinho de análise técnica, vamos ver o que você costuma olhar. Acho que vai ser bacana aí o pessoal ver. Vamos puxar aqui. Aí, já tá aparecendo aqui. Aparecendo? Aí tá compartilhado. Ali. Deixa eu arrumar nossa tela aqui para ficar melhor. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Aí, agora sim. Ali. Então, beleza. Eu tenho um toquezinho, assim, na minha organização, porque tudo tem um jeitinho, o bom é que tem aquela janelinha salva, porque às vezes dá uns bugs no Profit que não fica tudo. Isso é uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Montem suas configurações e exportem a configuração, que para de vez em quando poder recuperar aquilo lá.
Porque eu tenho tanto acompanhamento aqui do ladinho, que fica mais para setores, tem operações lá da carteira que estão em andamento, panorama do mercado todo, e também a minha própria carteira que fica ali no cantinho para eu olhar quando vou fazer aporte dela. Então, essa configuração geral aqui do Profit, eu acho que ela nos ajuda a ficar organizadinho. Eu, pelo menos, tem um toquezinho de seguir uma sequência aqui de cuidado no Profit. De forma geral, tem algumas abinhas que eu deixo aqui, indicadores que olho mais, olho menos, às vezes abro alguma aba nova aqui para testar alguma estratégia. Então, tem coisas aqui que agora eu tenho estudado um pouco mais de Python, então saído um pouco mais do Profit para conseguir fazer alguns estudos. Porque no Profit tem algumas limitações, então a gente tem que automatizar algumas coisas. Eu sou muito do Excel, então muitas coisas que eu fazia de análise era de Excel, mas toma um tempo, né? Extrair o dado, avaliar. Eu acho que essa é outra coisa que às vezes o pessoal negligencia, né? Que a análise de dados não é a gente só abrir o gráfico, é a gente fazer também alguma leitura histórica. Mas é claro que vai do perfil de quem gosta um pouco mais, um pouco menos de estatística. Eu, por formação de carreira acadêmica, gosto muito de olhar dado de uma forma mais analítica possível. Então, eu não sou Teve que validar muitas hipóteses. Nossa, então, teve muito dado ali rodado de informação que, para análise de mercado, são dados iguais, a gente analisa qualquer outra coisa. Então, a forma de analisar os dados, a gente pode fazer isso mais ou menos rápido. E o Excel é um pouco moroso, pelo menos para mim, que não sou super habilidosa no Excel, era mais habilidosa com o programa estatístico, migrei e agora estou estudando mais Python para vir. Mas ainda assim, gosto de validar algumas coisas no Profit mesmo. Botar um indicador, eu acho que tem um pouco do visual, eu tento ser o mais analítica possível, mas tem um pouco de análise mais subjetiva, que é inerente, eu acho, um pouco a análise técnica. Eu não sigo uma análise tão objetiva assim, quanto talvez eu... Ao longo do tempo, fui ficando cada vez mais objetivo. Hoje eu entendo que eu consigo, nas minhas operações, explicar elas de forma que sejam replicáveis. Né? Não é assim, eu sinto que aqui enxerguei uma figura que não sou pessoa que procura a figura no gráfico. Então, eu sempre tento ter um método que seja reprodutível, né? Mas sempre mais validado possível. Então, minha organização aqui fica concentrada mais em médias, tem um estocástico lento, que eu gosto muito dessa combinação de média com estocástico para algumas análises em conjunto. Tem aqui bandas com TR, né? Bollinger bem estava aqui embaixo, mas não é uma coisa que eu testo. Eu de vez em quando ponho retesto para validar, mas cada vez menos uso. Tem um FR9 aqui clássico, né? Para olhar tanto divergências quanto sobrecompras, sobrevendas, mas é um indicador que eu uso muito mais para validação de divergências do que sobrecompras, aquela ideia clássica de observar sobrecompras não é tanto para mim, gosto muito mais das divergências. Cantinho de volatilidade histórica de papel, acho que tem um pouquinho aqui daí da meu veio operações de opções, mas que ela fica legal. mais para comparação quando vou usar alguma coisa no sentido. Esse aqui é a comparação, né? Quando a gente consegue sobrepor ativo aqui, claro, está no Infut, mas para Vale, por exemplo, né? Vamos fazer uma comparação de... Isso vai muito mais aí para o lado de fundamento, pensando em carteira, alguma observação mais geral de descorrelação de tendências, acho que mais visual do que analítico. Daí, se eu quero extrair alguma coisa de dado, daí eu analiso por fora, mas algum insight visual, me parece que tem alguma descorrelação, acho que um primeiro olhar visual ajuda antes de rodar dado, né? Tem aqui o do próprio Vlad, ó, não é puxa-saco, mas tá aqui o médio. Eu volto e meia, eu dou uma revisada nele quando eu tô olhando alguma coisa para trade de volatilidade. Tem uma TR aqui que é um indicador que eu tenho algum amor ou alguma objeção, assim, não tenho nada muito definido ainda para ele, mas ele tá aqui, né? Não tem nada. Eu já cheguei a testar bastante ele, acho que ele faz bastante sentido na teoria, assim, mas acho ele muito atrasado, sabe? Eu não Exatamente, ele é bastante atrasado. Então, eu gosto de ter ele aqui, principalmente às vezes para comparar algum stop que eu deixei definido e o que ele está me dizendo. Mas na grande maioria das vezes ele vai errado do que eu vou fazer. Mas deixo ele aqui ainda, sabe? Eu levo um tempo, assim, às vezes revisando, então ponho um indicador que eu já usei alguma vez e tiro, ponho de volta. Então, tem momentos, acho que de mercado, que o próprio indicador varia de comportamento, eu acho interessante revisar ele de novo, né?
E um clássico IFR2 aqui para volta e meia, se surge alguma operação interessante, fazer alguma coisa com IFR2, vale inclusive, ó, tá bem, deu certo. É uma Sim. que foi indicação hoje por IFR2. Ah, é? Olha aí. E deu até que tá bonzinho, ó, 0,66 comprando na abertura, até que fechou bacana. Deixa eu Vamos ver, ver se hein? ela vai bem, tá? Eu não uso ele puro, assim, eu tenho um pouco daí do viés de olhar alguma outra coisa em conjunto com ele, não é o clássico, fechou abaixo de, né, compra, mas eu gosto de ele combinado com alguma coisa, principalmente quando tá no movimento esticado ou fora de banda, eu gosto de combinar, e acho que ele fechou legal aqui. Legal. Deixa eu comentar duas coisas interessantes aí que você mostrou. Do IFR2, especialmente, para comprar no seco, assim, né? Vou comprar porque chegou abaixo de tanto, tem que ter backtest, né? E aí o cara vai ter que validar ali uma cesta de papéis e de tempos em tempos está atualizando essa carteira. Outra coisa que eu vi ali que você está no afastamento médio, se você puder colocar de novo ali, aquele indicador ali que você tem. Ponho. Peraí que eu puxei a outra telinha aqui. Aqui. Aí, ó. Esse indicador é bacana para te... Tem outro, tá? Que eu gosto de um outro que eu tenho, depois me chama ali que eu te mando se você quiser o código. Que ele pega a distância da média e ele divide pela volatilidade. Aí ele fica mais ponderadinho, assim, né? Mas isso aí é bacana de você ver as distâncias de outras médias também, sabe? Então coloca ali média móvel de 200, né? O afastamento da média móvel de 200 ou de 50. Aí quando tem aqueles distanciamentos meio malucos, assim, eu acho que ele dá sinais bem interessantes. Eu gosto bastante dele na combinação com o afastamento do TR, da banda ali, pensando nas contras tendências. Ficou bem legal. Eu calculava isso na mão. E aí, quando eu vi que tu tinha ele, vai facilitar metade do meu trabalho, deixa eu ficar calculando na mão, né? Tanto que a primeira vez que eu mandei para a Nelógica, tem como nativo da Nelógica o afastamento médio, ele foi com a fórmula errada ali, né? Depois que a gente fez o certinho o código, como se tem aí. E você gosta mais de operar a favor da tendência? Nem sempre, né? Tipo, você fez um tradezinho contra a tendência na Vale aqui. Para ti não tem galho. Não tem galho. Eu opero os dois. Eu acho que trades contra a tendência vai muito assim. Quando eu recomendo um trade contra a tendência, eu tento pegar... Não que a gente consiga saber, né, qual vai dar certo, qual não vai dar certo, mas tem alguns trades contra a tendência que eles parecem ter uma relação muito melhor, né? Então, tendo a recomendar os que me parecem ser mais favoráveis. Eu digo, os trades kamikazes contra a tendência, eu deixo para mim operar sozinho. Porque daí eu aguento loss, né? Porque já fez recomendações, né, Vlad? Quando tu atuava como analista, tu sabe como é que quando vem o loss, né? É a choradeira desenfreada. Eu até digo pro pessoal, se desesperem com calma, assim, né? Vamos ter alguma calma aí. Porque, assim, tá dentro do gerenciamento de risco, tu pode tomar esse stop, respira, mas não é fácil igual, né? Então, essa semana mesmo, a gente encerrou ali, a gente operou todos os frigoríficos para baixo, todos deu gain, faltou só o BR Foods, né? O que se guardou na semana? O loss que foi tomado em outro papel, né? Eu digo, aquele gain maravilhoso, toda a tendência que tu pegou ali, arrastada para baixo, deixa eu até puxar aqui. Primeiro foi a JBS, a gente pegou toda essa sequência de baixa, foi que beleza. Aí depois veio o Marfrig, que a gente encerrou... Opa. Até a opção ali que a gente operou também, pegou ali a pernada de baixa, mas o que ficou? A dor do loss do outro papel, né? Então é sempre assim. Então tem que ter, quando eu vou dar a operação contra a tendência, eu tenho um pouco desse cuidado, assim, da gente não também ir muito agressivo, ou às vezes eu oriento a pegar meia mão, que é justamente para sofrer um pouco menos, porque eu sei o quanto impacta, né? O loss sempre vai doer mais que o gain, não importa o tamanho do gain. Eu acho que isso tem muito a ver, não sei se você concorda, que o pessoal associa o gain, o loss, né, perdão, com o erro. Isso, né? Com certeza. Não tem nada a ver, cara. Tem nada a ver com erro. Errei esse trade, tá? Mas você errou uma ordem, tu errou o tamanho da mão, sim. O que aconteceu? O que tu errou? Estopado. Stop não é erro. Tomar 10 stops consecutivos, pode ser que você esteja errando alguma coisa na estratégia, ou deu muito azar, né? Mas, um stop não é erro. Né, 2 stops não é erro, foi calculado, se foi planejado, tá tudo certo. Óbvio, não pode ser um stop voando ali no meio do nada, vou comprar aqui porque acho que caiu demais, aí o Amaro falou, comprar 6,80, eu botar o stop em 6,75. Sim. Não faz o menor sentido.
Mas acho que isso é muito da característica de qualquer perfil de investidor. Eu digo que não é porque a gente fica macaco velho que o loss dói menos, né? Dói igual, mas a diferença é que a gente lida bem, acorda no outro dia, vai operar de novo e vai feliz, assim. É claro que nem isso a gente consegue sentir mais no day trade, né? Quando são uma sequência muito forte de loss, né? Tomei 5 seguidos. Aí tu tem que realmente parar e pensar, é a técnica operacional, é teu momento de mercado, é tua leitura, tua vida está influenciando a tua análise, daí sim. Né? Mas de forma geral, não tem que tomar o loss como uma percepção de erro, não. O mercado foi contra a tua leitura e pronto, acabou. Né? Assim como sair antes de uma operação, poxa, saí antes de uma operação porque tal e tal coisa aconteceu. Não é que, errei, eu fui mão de alface. Não, tem que ter um critério objetivo que tu possa explicar por que tu está fazendo aquilo. Conseguiu te explicar, nem que seja para ti mesmo, então vai e executa, né? Dói, dá aquela dor de corno, como eu digo, né? Sair mais cedo da operação, dói, paciência, mas tinha um porquê, né? Não foi assim, resolvi comprar, eu resolvi vender, né? Senão fica aquela culpa de graça, né? Fica é uma culpa imbecil de graça, sabe? Não adianta nada, não vai te trazer nenhum valor, né? E detalhe, eu tô aqui, eu também sinto isso, só que, como você falou, a gente consegue minimizar esse impacto, né? E é isso que vai acontecer com o indivíduo que ficar, né, no mercado e for se desenvolvendo como trader, for crescendo, né? Ele não vai deixar de tomar stop, ele não vai deixar de fazer cagada. O ponto-chave é que as cagadas dele vão ser menos impactantes, né? E os losses vão doer menos e ele vai conseguir, em uma proporção maior, deixar as coisas andar como deveriam ser. A gente não é robô, né? A gente é ser humano. Sim. Acho que é importante a gente colocar isso. Exato. Carol, reta final aqui. O que você está esperando para esse ano? Você tem alguma visão de mercado específica? Qual que é a tua visão? O Brasil vai virar Venezuela? Vai virar Venezuela, vende tudo, vai embora. Não, assim, por natureza, assim, quem me acompanha sempre vê, assim, eu ser, no geral, mais para pessimista, assim, mas muito mais para pé no chão, porque eu acho que de otimismo exagerado o mercado já está cheio, assim. Então, o ano passado foi um ano que eu passei muito dizendo para baixo, é para baixo, é para baixo, a maior parte das minhas recomendações sempre eram para baixo, e foi indo. Para esse ano, eu já vejo um pouco mais de otimismo em termos de preços. Eu acho que a gente já terminou aí, talvez, um ciclo de queda, que na minha visão foi muito pequeno. Pensando em ciclos de mercado, a gente ficou 2 anos de queda, isso para mim foi muito pouco, o que ainda me deixa um pouco insegura para ser tão otimista assim. Mas fato é, em termos de preços, o Ibovespa está aí se segurando firmemente, né? A gente pode até voltar aqui para o gráfico, porque daí a gente consegue olhar aqui melhor, mas eu gosto sempre de puxar o semanal, que para olhar o mais macro possível ali, né? Você gosta de olhar o semanal? Gosto. Quando eu quero ter uma percepção de mercado mais geral, eu passo para o semanal para tirar qualquer percepção de curto prazista que eu tenha, assim. Porque a gente fica numa janela às vezes curtinha. Mas olhando para a Ibovespa, o que eu enxergo é o seguinte, desde lá, o fundo de outubro de 2021 é o que tem sido respeitado no curto prazo. Não tivemos uma renovação de fundo aqui depois de agosto do ano passado, então entendo que isso é o mercado querendo trazer alguma lateralidade, né? Eu acho que esse período aqui que a gente teve em 2022, ele ficou mais para trás. Eu acho que essa percepção do mercado ali no 101 e 300 é onde o mercado está aceitando um pouco melhor. Foi topo lá também de boa parte de 2020. Eu não olho topos e fundos naquela coisa de pega a ponta do pavio. Sim. Eu gosto muito mais de pegar a região de preço, que região de preço é onde a gente tem a percepção do mercado, né? Então eu gosto de é uma amplitude grande, se a gente pegar aqui, né? Se a gente pegar uns 7%, mas em termos de tendência, isso não representa grande coisa. Concordo. Então, para mim, o mercado está querendo trazer muito mais um viés de consolidação para agora do que manutenção de baixa. Acho que uma perda só aqui dessa faixa de suporte, que aí sim, eu acho que vai tudo embora. Para mim, a consolidação vem mais pela essa dificuldade aqui em 2 vezes, já agora até tem que ajustar mais aqui para cima. Daqui não tem passado, então tá nessa indecisão, assim, temos força para sair daqui, mas também não temos tanto mais pânico justificável para vir aqui para baixo de novo. Então,
A tendência para mim está bem definida em termos geral. Acho que para o ano vai ser difícil sair disso aqui. Eu não fico lá tão otimista assim para pensar em tendência mais longa do que isso. Eu digo que a análise técnica é um pouco míope, né? A gente olha para longe e não enxerga grande coisa. A gente enxerga aqui um prazo curto. Então é aqui que eu sempre tento me ater, né? Tanto pensando para a carteira, porque daí quando eu olho para a carteira é a alocação que me interessa, é eu pensar a distribuição, se ela está adequada. Então, eu não fico tentando pensar se minha carteira vai super porrar esse ano, será para cima, porque eu não estou super exposta em bolsa. Mas se eu ficar exposta aqui da forma como eu me propus a ficar, eu vou pegar essa alta que vier. Se cair muito, eu estou protegida também por outras fontes. Então, tá tudo tranquilo. Não fico tão preocupada assim também. Então, acho que para os trades, agora, por exemplo, eu estou tanto comprada quanto vendida. Então, eu trabalho nas duas pontas e não tem problema nenhum. O mercado faça o que quiser, né? Não estou operando BOVA, estou operando ativo, então vamos pegar o que tiver de ativo bom por aí. Muito bom. Deixa eu botar uma... Posso compartilhar uma coisinha aqui, botar uma pulguinha na tua orelha? Pode. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. E já vou trazer um spoiler aí pro pessoal. Aí, foi. Então, olha só, Carol. Coisa bem interessante. Isso aqui foi uma aula, tá? Do CTC. É a aula passada. Isso aqui é o ciclo presidencial americano. Esse ano, 2023, é o ano pré-eleitoral lá nos Estados Unidos. Tá? Historicamente, costuma ser o ciclo presidencial com maior retorno. Desde 1000 e quanto que é? 1900 e não sei das quantas. Não, é isso aí. Não, faz muito tempo. Acho que faz uns 100 anos quase. A gente só teve um ano pré-eleitoral negativo. E a média de retorno nesses anos pré-eleitorais foram de 15% ao ano. Isso no mercado americano. Então guarda isso. Ano pré-eleitoral americano costuma ser um ano de alta. Tá? Agora, aqui outros dados, não vou aprofundar. Agora no Brasil. No Brasil, a gente está no ano pós-eleitoral. Tá? E o ano pós-eleitoral no Brasil, ou seja, pós-eleições, costuma ser também o ano com a maior média de retorno. Né? Aqui a gente teve de 95 para cá, por conta do Plano Real, foram 4 positivos e 3 negativos. Óbvio que essa média vai lá para cima por conta aqui de 99, que foi 150 de alta, mas mesmo que você traga ali para 50, 40% de alta, essa média aqui ficaria bem elevada. Tá? Então, ou seja, pré-eleitoral nos Estados Unidos, ano mais, o ciclo eleitoral mais positivo. Ano pós-eleitoral aqui no Brasil, também costuma ser o mais positivo. E olha, na média, como é que o mercado se comporta aqui no Brasil, em anos pós-eleitorais. Aqui é março, tá? Aqui onde está o meu mouse, é o meio de março, ou seja, primeiro trimestre, o mercado fica ali, não vai, o governo vai fazer isso e vai mudar aquilo, né? Fica todo aquele desconforto, né? Sim. Mas depois o mercado tende a dar porrada, ou seja, historicamente, ano pós-eleitoral no Brasil costuma ser de alta, né? E o que mais me deixa, não vou dizer certo nesse cenário, mas com uma confiança média alta, é o fato que todo mundo acha que o mundo vai acabar. Cara, todo mundo acha que o mundo vai acabar. Entendeu? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, vai virar Venezuela, Argentina, não sei o quê. Não, agora vai ter a mesma moeda, Brasil e Argentina. O pessoal nem leu o que é o negócio. Não estou defendendo, né? Não tem nem opinião formada, mas não é o que o pessoal acha que vai ser, que nem o euro, né? Não tem nada a ver com isso. Não, nem parecido. E, enfim, então por isso que eu vejo com esse ponto de vista. Né? E óbvio, né? O ciclo a gente não lê sozinho, a gente vai combinar com outras coisas. Se não tiver sinal no preço, deixa passar o ciclo. Deixa passar o ciclo. Exato. Mas que eu vou ficar bem atento para essa região ali, final agora de fevereiro, começo de março, para os sinais que o mercado vier a dar, e se vier a dar, naquela janela de tempo, eu vou trabalhar de uma forma a estar exposto caso esse ciclo venha se concretizar. Hoje, assim, minha carteira pessoal predominantemente está bem exposta, então, e para as que eu recomendo, está bem exposta, mas é aquela exposição que está muito similar ao que foi 2022 e que entregou legal no fim do ano. Então, eu sempre tendo assim, o que eu costumo fazer quando vem esses ciclos mais porradas? Eu digo que eu deixo a carteira se criar, né? Se eu ficar sobrealocado em renda variável, vai ficar.
porque significa que o ciclo está vindo. Então, eu não vou me preocupar também em voltar tão rápido para o balanceamento, porque eu justamente trabalho ali numa proporção que eu me permito ficar um pouco mais alocada, caso a gente tenha uma alta expressiva, sem querer rebalancear logo. Então, eu acho que nessa forma também, quando a gente trabalha a alocação, a gente também pode aproveitar o momento do ciclo para um aporte regular, dentro de uma proporção legal, e talvez postergar um rebalanceamento caso o ciclo também se inverta. Então, muitas vezes, quando eu gosto de trabalhar o rebalanceamento, eu aceito, às vezes, postergar um pouco o momento de rebalancear para aproveitar ele também. Assim, não subiu, tem que vender agora correndo, porque eu tenho que voltar para a locação. Também não é uma religião tão louca assim, né? Que tu tem que seguir ali estreitamente. Mas em termos de mercado, né? Olhando para a marca, fundamento, aquela coisa toda, tem motivo para subir, né? Então, assim, tanto o pessoal fala, vai venezuelar o Brasil, né? Não vai, a gente não tá assim. Eu digo, tira teu viés político e olha o dado que tem de mercado. E entendeu por que a Venezuela chegou nesse nível que chegou, né? Que não tem nada a ver com a nossa condição, né? Mesmo assim, nossa condição fiscal melhorou muito. Tem risco? Sempre tem. Brasil é isso aí. Quem não tem medo de Brasil sempre é porque não entendeu como é que funciona. Mas, o fulano vai fazer agora, vai tirar a independência do Banco Central, vai isso, vai aquilo. Quantas vezes já teve inúmeros riscos, só que, tipo, na hora que tá acontecendo, é pior, né? Então, é porque o pessoal não lembra, a memória é curta. Mas se pegar e olhar um pouquinho, 2 anos para trás, teve uma série de momentos que foram de insegurança também, mas que agora que passou parece que é melhor, né? Então, sempre o agora é o pior. Então, sempre tem que ter esse cuidado. E quando eu monto carteira, esse é um cuidado que eu tenho. Fica exposto o suficiente para se cair, não te machucar muito, mas se subir, aproveitar bem o ciclo. Eu acho que esse é o resumo que a gente pode ter bem ali sempre da alocação para ter o cuidado. Maravilhoso resumo, Carol. Poxa, quero te agradecer pelo teu tempo, obrigado. Né? Que bom que você já conseguiu levar para o sono ali o filhinho, né? Agora pode para liberar tempo para a gente conversar aqui, mas quero te devolver para tua família, que você possa aproveitar com eles e agradecer teu tempo, a tua generosidade em compartilhar tuas ideias e a forma como você vê o mercado. Eu que agradeço, Vlad. Obrigadão mesmo pelo convite, parabéns sempre pelo trabalho, sabe que eu te admiro muito, uma pessoa com trabalho também. Então, obrigada aí, pessoal, pela participação. Antes que eu esqueça, como é que o pessoal te acha, Carol? Me acha lá pelo Instagram, Carol Weber _, tá aqui embaixo. Vou deixar o link, então, eu vou deixar o link também aqui. Legal, beleza. Pode me achar por lá, também pela Casa de Análise, pelo Dica de hoje, mas me achando lá pelo Instagram, a gente já consegue se falar. Perfeito, excepcional. Então é isso, Carol, obrigado mais uma vez. E pessoal, that's it. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.